Buenas! Quando estamos falando de detecção de objetos, estamos ao mesmo tempo falando de uma área que está em constante crescimento, principalmente a tão famosa arquitetura chamada YOLO, que, entre pontos positivos e negativos, não existe alguém que gerencia suas versões e qualquer um pode publicar algo novo, denominando como uma versão nova do YOLO. Seja porque realmente é melhor ou em busca de fama. Então, neste vídeo iremos treinar e comparar os resultados das 4 últimas versões do YOLO para ver como elas se comportam. O lado bom das arquiteturas do YOLO é que a biblioteca Ultraleads anda adotando todas as versões novas do YOLO, o que facilita muito a utilização delas, sem a necessidade de estudar individualmente seus códigos para fazer as implementações necessárias. Inclusive, temos um vídeo no canal que vimos como podemos utilizar essa biblioteca para treinar o YOLO V8, e acredite se quiser, mas para qualquer outra versão mais recente, basta modificar uma linha de código para instanciar uma versão diferente. Ou seja, aquele vídeo continua válido para as versões mais recentes também. Por padrão, quando é lançada uma versão nova, é adicionado o comparativo dos resultados do dataset de Coco em relação às versões anteriores, o qual, inclusive, podemos encontrar elas nesta imagem, o que, olhando para esse gráfico, eu diria que são praticamente tudo igual, pois a melhora deles não é algo realmente significante, mas, metricamente falando, sim, os resultados melhoraram nas novas versões. Para quem já tem um pouco mais de experiência na área, sabe que não necessariamente porque uma arquitetura foi melhor que a outra em um determinado dataset, que ele sempre será melhor, e o resultado nem sempre é tudo. Temos que olhar para o tamanho do modelo, hardware e o tempo necessário para fazer os treinamentos, assim como as inferências, sem falar do consumo de memória, já que quanto menor, mais barato podemos deixar nossa aplicação. Então, vou fugir um pouco do dataset do Coco, já que os autores já disponibilizaram isso para nós, por mais que em alguns deles não mudou somente a arquitetura, mas pré-processamentos também, o que eu diria que já tornaria essa comparação injusta. Mas deixa quieto e vamos para o nosso canto. Antes de partirmos para os resultados, acredito que seja interessante passar como foram realizados os testes, até para dar um indicativo de uma das formas possíveis de fazer isso, e você não ficar preso aguardando resultados de terceiros para descobrir se deve migrar uma arquitetura nova ou não. Já se não for interessante, pode pular direto para os resultados. Iremos treinar todas as arquiteturas em 4 datasets diferentes, todos disponíveis no Kaggle. Apenas para ter uma ideia de cada um deles, iremos ver rapidamente a página deles e enquanto vou falando, irei mostrando algumas imagens com suas anotações. Um deles será esse de detecção de abelhas, ou seja, objetos bem pequenos e contendo somente uma classe, em cenários bem desafiadores, já que nem sempre a abelha está totalmente visível. Outro será a detecção de 60 tipos diferentes de lixos, nos mais diversos cenários, sendo que em alguns casos temos apenas um objeto e outros, não vou dizer que muitos, mas temos uma quantidade razoável. Pulando para o próximo dataset, nele temos 7 tipos de animais aquáticos, tendo alguns dentro e outros fora da água, o que dificulta bastante a visão, aumentando a diversidade e complexidade para entender os objetos e suas classes. Por fim, neste último dataset temos turbinas eólicas e torres, ou seja, objetos bem grandes. Inclusive foi o mesmo dataset utilizado no vídeo que vimos como treinar YOLO V8. E entre todos eles
é o único que eu fiz a revisão das anotações e posso garantir mais tranquilamente que as anotações estão corretas. Lembrando que estes datasets disponibilizados gratuitamente nem sempre estão com anotações 100% corretas. E para estes testes, estou aceitando como elas foram disponibilizadas. Para todos eles, mantive a divisão entre treinamento, validação e teste conforme disponível por eles. E os que não estavam separados, eu deixei 70% para treinamento, 15% para validação e 15% para teste. Já os treinamentos, todos foram feitos utilizando o Python 3.12.6 com a biblioteca Ultralytics na versão 8.3.3, utilizando as configurações padrões, assim como as argumentações, para manter o tratamento das imagens o máximo possível igual. Ou seja, não busquei os melhores hiperparâmetros para cada treinamento. Todos os treinamentos tiveram no máximo de 3.000 épocas, o que nunca foi atingido, já que foi configurada uma paciência de 10 épocas, com um image size de 640 e 8 workers. Em cada um dos datasets foram treinadas as arquiteturas nanos de cada uma delas, e a middle, que é a intermediária, onde nos nanos todos tiveram batch size de 32 e os middles de 16, dessa forma tornando mais justo o consumo de hardware e tempo dos treinamentos. Já o consumo de memória de GPU para fazer o treinamento foi utilizado os valores apresentados no terminal durante o treinamento pela própria biblioteca. E como é normal ter uma variação do uso de memória entre as épocas, busquei pegar somente o maior valor. Por fim, o tempo total de treinamento consistiu em pegar o valor de cada época e multiplicar pela quantidade de épocas. Se tratando dos resultados, foi utilizado o dataset de teste para calcular o MEP50 e MEP5095. E já adianto que, caso não entenda das métricas de detecção de objetos, recomendo dar uma passada em outro vídeo que temos no canal, onde abordamos esse assunto com mais detalhes. Já para o tempo necessário para processar cada imagem, foi inicialmente iniciado o modelo rodando uma imagem qualquer, já que ao realizar a primeira inferência tende a ser mais demorado, pois é realizado o carregamento de algumas informações em memória. Após isso, foi executado todas as imagens de forma individual da divisão de teste de cada dataset e calculado o tempo médio deles. E novamente, foi mantido todos os parâmetros padrões da biblioteca. Chegando talvez na parte mais esperada deste vídeo, vamos ver o comparativo dos resultados, começando pela versão Nano. Só antes, gostaria de mencionar que na descrição deixei a planilha com os resultados, caso queira explorá-la com mais detalhes. Inclusive existem informações que não irei ver neste vídeo. A organização deste e de todos os gráficos a seguir serão parecidas com este, onde teremos a divisão entre os datasets e em cada um deles temos sempre na mesma ordem os resultados da versão 8, 9, 10 e 11. Inclusive, caso tenha percebido, na versão 11 não temos a letra V de versão. Isso não é um erro que cometi, ela realmente não possui na biblioteca Ultralytics, ou seja, na hora de importá-la, deve fazer sem a letra, pelo menos até o atual momento das gravações deste vídeo. Começando pelos resultados do MEP50. Como podemos ver no primeiro dataset, os resultados foram praticamente iguais, o que já nos levanta um alerta se as versões realmente são muito diferentes. Já no segundo, todos se saíram super mal, o que não é de se surpreender devido à grande quantidade de classes e dificuldade do cenário. Mas, novamente, os resultados praticamente todos iguais.
Porém, em Wonder Waters, aí sim, podemos ver uma diferença mais significativa entre eles. E o que mais chama atenção é o fato do YOLO V8 ter tido o melhor resultado, o que, segundo os autores, era para ser o pior entre eles, já que o 9 é melhor, o 10 ainda melhor e o 11 era para ser melhor do que todos os outros. E neste caso, vemos o resultado totalmente ao contrário. Por fim, no último dataset, o YOLO V11 até tentou se destacar, ficando praticamente empatado com o YOLO V8. Já as versões 9 e 10, bom, é melhor nem comentar. Indo para a métrica MF5095, que é muito mais complicada e necessita de modelos mais confiantes, meio que eu diria que o YOLO V8 acabou se destacando novamente, principalmente nestes últimos 2 datasets, o que indica que além dele acertar mais, ele também tende a ter uma confiança maior. Já o YOLO V11, neste caso, poxa, acho que é melhor nem comentarmos muito. Em resumo, em questão de resultados, eu diria que o YOLO V8N se saiu melhor. Já o 9 e 10 meio que não vale muito a pena. E o 11 não descartaria completamente. Mas, ao mesmo tempo, não diria que vale o esforço de migrar do 8 para o 11, se já tiver uma aplicação rodando. Mas, beleza. Será que se avaliarmos outras métricas, pelo menos o jogo vai mudar? Neste gráfico temos o consumo de memória de GPU para o batch de 32. Por mais que sempre tivemos o mesmo batch, o consumo de memória mudou entre eles, o que é normal, devido ao pré-processamento do YOLO que causa uma variação no tamanho da imagem de entrada. Quanto maior forem as imagens do dataset, maior a tendência de consumo de memória de GPU no treinamento. Algo que já chama muita atenção é que a versão 8 e 11 consomem praticamente a mesma quantidade, o que necessita de um hardware mínimo menor, pelo menos para o treinamento, enquanto a versão 9 e 10 chegam a consumir até 1,5 GB a mais em relação ao 8 e 11. Bom, isso não é totalmente problemático, pois bastaria reduzir o tamanho do batch caso não tenha uma GPU com memória suficiente. Porém, precisamos lembrar que estamos vendo a versão Nano, que é a menor. Então pense que este número irá aumentando quase que da mesma forma, ou seja, as arquiteturas maiores deles vão ter um andamento parecido, o que acaba cada vez mais dificultando o treinamento das versões 9 e 10. Inclusive iremos ver isso quando estivermos vendo a arquitetura Middle, que é o tamanho intermediário. Já em relação à memória de GPU usada para fazer inferências, acredite se quiser, mas são praticamente iguais. Por mais que no treinamento tenhamos uma diferença considerável, nas predições isso não se mostrou um problema, e o tamanho em disco temos como campeã a versão 9, seguido pela 8, 10 e a 11, onde temos quase o dobro do tamanho em relação às outras. Mas o que posso dizer? Isso só se mostrou em disco, pois em memória é praticamente igual, então meio que sem grandes problemas. Algo que também vale a pena considerar é quanto tempo que precisamos para atingir os melhores resultados. No gráfico da esquerda, temos a quantidade de épocas que foram necessárias e no da direita, a quantidade total de minutos antes de encerrar o treinamento. Já adianto que cada versão teve um tempo diferente para treinar cada época. Apenas não adicionei eles nestes gráficos, mas estão disponíveis na planilha nos comentários caso queira olhar com mais detalhes. O que me chamou muita atenção foi no primeiro dataset. Caso você lembre, todas as versões tiveram o mesmo resultado. Porém, em tempo de treinamento,
o YOLO V8 precisou de 44 minutos, enquanto os outros ultrapassaram 1 hora para atingir o mesmo resultado. No dataset TACO e Underwaters, por eles serem datasets pequenos, praticamente não conseguimos ver tanta diferença nos tempos, por mais que vemos novamente o YOLO V8 com um mini destaque positivo. Por fim, no último dataset, o jogo parece mudar um pouco. O YOLO V8 acabou demorando 5 minutos a mais em relação à versão 11. Pois é, nem tudo é tão fácil de decidir. Às vezes um é melhor, às vezes outro. Assim complica a nossa vida. Mas como último suspiro, vamos para nosso último gráfico para ver se nos ajuda a escolher qual versão utilizar. Neste caso, iremos olhar para o tempo necessário para fazer a inferência de cada imagem em milissegundos. Algo que já digo, o YOLO V9, mano, é muito lento. Ok, ele continua sendo em tempo real. Mas imagina que iremos processar um vídeo que é normal ter 10.000, 100.000 ou até mais frames. Agora pega esse número e multiplica pelo tempo da versão 9 e das outras. Aí sim, irá ver o impacto. Ou seja, quanto maior o tempo, mais irá demorar para processar um vídeo offline. Já se estiver processando em tempo real, como uma câmera de segurança, precisa considerar que irá utilizar mais tempo de hardware, e se estiver usando um servidor local, irá consumir mais energia. Além que, muitas vezes vamos querer rodar as inferências em CPU, já que o custo é muito menor. E aí o impacto de performance do modelo vai ser ainda maior. Olhando para as outras versões, meio que não se diferenciam tanto. Por mais que, em geral, a versão 8 teve um menor tempo, seguido talvez pela versão 10 e não muito atrás da 11. Não irei me estender muito tempo na versão middle, já que as ideias são praticamente iguais, e se achar necessário, poderá pausar o vídeo para ver com mais calma. Em resultados de EMF50, praticamente podemos dizer que todos empataram. Já em EMF5095, tivemos alguns casos que a versão 11 chamou levemente a atenção. Em outros casos, a versão 8 se destacou bastante em relação aos outros. Quando se tratando de uso de memória de GPU para realizar o treinamento, indiscutivelmente, a versão 8 foi a mais leve, e diferenciando dos resultados da Nano, aqui a versão 11 teve um consumo maior. Em relação a consumo para realizar inferências, a versão 10 foi a menor, seguido pela 8, 11 e 9. Já em tamanho em disco, a versão 10 é a menor e a versão 8 a maior. Por mais que, novamente, não vemos tanta diferença entre elas. Agora, em relação a tempo de treinamento, a versão 11, por mais que tenha tido um deslize muito alto no primeiro dataset, em geral, levou menos tempo em relação às outras versões. Mas eu não diria que tenha se diferenciado muito da versão 8. Já a 9 e a 10 ficaram no meio termo. Por fim, o tempo para fazer a predição de cada imagem. Acredite se quiser, mas ficaram praticamente iguais. Não vou dizer que alguém realmente tenha se destacado aqui, por mais que quase podemos dizer que a versão 11 tenha tido um destaque interessante no segundo dataset. Mas, por não vermos o mesmo nos outros, vou assumir que foi uma situação muito específica. Partindo para as conclusões finais, tenho que dizer que fiquei muito decepcionado com os resultados, por mais que não seja algo que tenha me surpreendido.
Infelizmente, a arquitetura YOLO se tornou um chamarisco muito forte, e como qualquer um pode publicar uma versão nova, muitos podem se aproveitar para levantar seu nome. Não estou acusando ninguém, só estou deixando a dica de sempre testarem as versões antes de saírem utilizando-a com os olhos fechados. Em alguns casos, o que pode ter melhorado o resultado foi apenas no pré-processamento das imagens. E como usamos a mesma versão da biblioteca para realizar os treinamentos, tendemos a ter aplicado todas as melhorias em todas as arquiteturas que treinamos. Ou seja, pode ser que o que tenha apresentado melhores resultados não foi em si a arquitetura alterada, mas sim os pré-processamentos. Mas não deixo isso como uma conclusão, pois sinceramente não investiguei este ponto a fundo. Agora, em relação a qual versão utilizar, eu diria que as versões 9 e 10 nem valem muito a pena. Já entre a 8 e a 11, eu iria continuar usando a versão 8, por mais que não descartaria, caso tenha tempo e recursos, realizar um treinamento também na versão 11 para ver como iria se sair em cada cenário. Lembrando que, como vimos, às vezes uma pode se sair melhor em um cenário e às vezes a outra. Mas algo que precisamos ter em mente é que elas não devem apresentar diferenças nos resultados muito significativos. E eu diria que nem vale o esforço de migrar uma aplicação que já está pronta na versão 8 para qualquer uma das mais recentes. E não esqueça, treinamos utilizando apenas a versão Nano e Middle. Existem versões ainda maiores e não necessariamente iremos ter o mesmo andamento dos resultados. Com isso, podemos finalizar por aqui. E quem sabe até a próxima. Fui!